No futebol não existe receita certa, nada é garantido, nenhum resultado pode ser cravado com certeza. Ninguém apostava nada no Chelsea no Mundial de Clubes, um time marcado por altos e baixos, dúvidas sobre o elenco e pouco entrosamento, mas o inesperado aconteceu. O Chelsea dominou o PSG do início ao fim e conquistou um título que parecia impossível. Nesse vídeo você vai entender como o Chelsea saiu do fundo do poço, venceu a Conference League, garantiu a sua vaga na Champions e, principalmente, como a contratação de João Pedro virou a chave para transformar esse time numa potência mundial. Pedro Neto, cruzamento, Thiago Silva rebate, deu sobra, João Pedro, golaço! Gol do Chelsea! Cria de Xerém, não comemora, mas faz um gol. Depois da era Tuchel, o Chelsea entrou numa espiral de confusão. Era como se o clube tivesse perdido o próprio rumo. Foram centenas de milhões gastos em contratações em massa, sem um padrão, sem caixa. E no banco de reservas, técnicos entravam e saíam como peças de xadrez. O torcedor não sabia mais no que acreditar. O elenco parecia bom, mas o time simplesmente não jogava. Os erros se repetiam, a química não existia. Cada rodada trazia mais uma decepção. O que aconteceu com aquele Chelsea campeão da Champions? Virou um time estável, com pouca entrega, pouca organização, perdeu a identidade. Jogadores como Enzo Fernandes, Sterling, todos promissores, mas dentro de campo pareciam perdidos, desconectados. O Chelsea virou um motivo de piada, parecia mais um experimento milionário do que um time competitivo. A alma do clube estava apagada, a torcida se manifestando, os rivais rindo e a imprensa criticando. Era o fundo do poço, e muita gente achou que dali não tinha mais volta, mas foi exatamente ali, onde tudo parecia desmoronar, que o Chelsea decidiu respirar fundo e mudar. Começou a buscar continuidade, parou de tomar decisões desesperadas e passou a construir um time de verdade. Apostou na juventude, organizou melhor suas peças e focou em reconstruir sua identidade competitiva. Não foi de um dia para noite, mas pouco a pouco o time foi pegando corpo. A defesa passou a errar menos, o meio-campo começou a se entender. E a confiança, antes destruída, reapareceu. O Chelsea, antes desacreditado, começava a levantar a cabeça e a jornada da redenção estava só começando. E foi na temporada 2024-2025 que tudo realmente começou a mudar. O Chelsea, que vinha de temporadas decepcionantes, finalmente achou um caminho. Com um novo comando à beira do campo, a chegada do técnico Enzo Maresca deu ao time a organização tática e a confiança que faltava. Com ideias modernas e o foco na posse de bola e movimentação, Maresca conseguiu extrair o melhor de um elenco jovem e cheio de talentos. E o reflexo disso apareceu rapidamente. O meio-campo, liderado por Enzo Fernandes, passou a controlar os jogos com autoridade. Ao lado dele, jogadores como Caicedo e Gallagher cresceram muito e viraram pilares da engrenagem do time, mas ninguém simbolizava melhor essa virada do que Cole Palmer. Ele não só assumiu a responsabilidade criativa do time, como decidiu jogos, gols importantes, assistências e inteligência. Palmer cresceu como uma estrela e virou o nome do Chelsea na temporada. Sua ascensão foi um dos fatores decisivos para levar o clube a outro patamar. Com esse novo espírito, o Chelsea foi ganhando corpo, venceu grandes jogos, mostrou consistência e quando a temporada chegou ao fim veio a recompensa. Vaga garantida na Champions League, mas não parou por aí. Na Conference League o time entrou com moral e com sede de título. Era a chance de consolidar tudo que vinha sendo construído. Jogo após jogo, o Chelsea mostrou maturidade, intensidade e personalidade. E na final dominou, venceu com autoridade e levantou o troféu, marcando de vez a virada. Para um clube que esteve desacreditado, aquele título teve um gosto de renascimento, e mais do que isso, foi o combustível que o Chelsea precisava para acreditar que poderia ir muito mais longe. O caminho até o título mundial não foi nada fácil. A campanha começou com desconfiança e a derrota inesperada para o Flamengo logo no início acendeu o sinal de alerta. Ainda assim, o Chelsea conseguiu avançar, mesmo diante das dificuldades do grupo.
nas oitavas de finais encarou o Benfica, e apesar de um placar elástico de 4-1, a partida foi tudo menos tranquila. Um jogo travado, com pouca criatividade dos dois lados, onde o Chelsea venceu mais pela fragilidade do adversário do que pelo mérito próprio. Na fase seguinte, veio o confronto contra o Palmeiras, um jogo duro, amarrado, parecia caminhar para os pênaltis, até que, num erro grotesco da defesa palmeirense nos minutos finais, o Chelsea aproveitou e garantiu a classificação. Mas foi nas quartas de finais que tudo mudou. Contra o Fluminense, os Blues finalmente mostraram um futebol convincente, e o nome da noite foi João Pedro. Reforço recém-chegado no elenco, mostrou para o que tinha chegado, marcando 2 gols, incendiando o time e colocando o Chelsea numa grande final. Era o começo de uma virada de chave. Então veio a partida contra o Paris Saint-Germain, um dos times mais dominantes do futebol mundial e o favorito absoluto para o título. Para muitos, parecia apenas uma formalidade, um jogo para o PSG consolidar sua supremacia, mas o que aconteceu foi exatamente o oposto. O Chelsea entrou em campo com uma estratégia clara e impecável, controlando o ritmo do jogo desde o primeiro minuto, com uma atuação espetacular de Cole Palmer, que marcou 2 gols e deu uma assistência, e João Pedro fechando o placar. Os Blues mostraram que não vieram para brincar. O goleiro Robert Sanchez foi uma muralha, garantindo que o PSG não conseguisse criar oportunidades claras. A vitória por 3-0 não só confirmou o título mundial, como abalou o mundo do futebol, mostrando que ninguém deveria subestimar um Chelsea renovado, com garra, talento e vontade de vencer. Esse título não foi apenas uma conquista, foi a consagração de uma equipe que saiu do fundo do poço para se tornar uma potência global. E João Pedro foi sem dúvidas a peça que virou a chave para os Blues. João Pedro foi contratado pelo Chelsea no meio de suas férias e já partiu para os Estados Unidos para se juntar à equipe. Chegou nas quartas de finais. Com apenas 2 treinos com a equipe, ele entrou no segundo tempo e já mostrou que estava com ritmo de jogo, encaixou na equipe rapidamente, mas foi contra o Fluminense que ele foi a revelação. Na sua segunda partida já entrou como titular, marcou 2 golaços, classificou os ingleses para a final e reacendeu a confiança de um time que precisava de sangue novo, mas seu impacto foi além das estatísticas. João Pedro trouxe exatamente o que o Chelsea sentia falta: velocidade, presença ofensiva, frieza nas decisões e movimentação inteligente. Ele dava profundidade ao time e abria espaço no ataque como poucos, e isso ficou ainda mais evidente na final contra o PSG, mesmo que nessa partida o melhor jogador tenha sido o Palmer, que fez 2 gols com uma atuação impressionante, mas até o melhor jogador precisa de apoio, e João Pedro foi esse apoio. Ajudou a puxar a marcação, tirou o foco da defesa do PSG, abriu corredores e aumentou o peso ofensivo do Chelsea. Quando João se movimentava, levava junto um zagueiro, e isso dava a Palmer o espaço necessário para decidir. Era disso que o Chelsea precisava, alguém que dividisse a responsabilidade e assumisse o protagonismo ao lado de Palmer e elevasse o patamar do ataque. João Pedro não pode ter sido o nome da final, mas foi a peça que faltava para esse time funcionar como uma máquina. O Chelsea mostrou ao mundo que um time desacreditado pode se reinventar, que a virada não vem só com investimento, mas com ideias, coragem e os nomes certos na hora certa. A conquista do Mundial não foi apenas um título, foi uma mensagem clara: o Chelsea está de volta, e não foi apenas como figurante, mas como protagonista do futebol mundial. Palmer, João Pedro, Enzo e todos os outros formam hoje uma geração que fez os torcedores voltarem a sonhar, um time que entendeu o peso da camisa e agora carrega confiança, entrosamento e, acima de tudo, identidade. O mundo viu o Chelsea renascer, e se continuar nessa pegada, ninguém segura. Se você chegou até aqui, garanto que vai gostar também do vídeo que está aparecendo agora na tela. Até a próxima.